Olá, hoje é dia de mais um vídeo no canal e continuando o assunto que nós começamos a falar já há 2 ou 3 semanas. E o primeiro vídeo do assunto foi quando eu afirmei que ninguém aceita a Jesus, ninguém nunca aceitou a Jesus e ninguém nunca aceitará a Jesus. E afirmei usando textos mostrando que o homem está morto em pecado e em delito. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo fala que o homem está morto. E morto, ele não pode aceitar o convite da graça. Ele não pode aceitar o convite de deixar a morte para a vida, porque ele está morto, né? Jesus mesmo fala para os discípulos, quando os discípulos perguntam para ele, mas quem é que pode se salvar, né? Naquele relato do jovem rico, quem é que pode se salvar? Jesus então afirma aos discípulos, ao homem é impossível que o homem se salve, porque a condição do homem sem Cristo é de morte espiritual. Então a condição do homem é morte, o homem é incapaz de qualquer movimento a favor de Deus, para ele deixar de estar morto. Bom, se o homem é incapaz, e se você hoje chegou até a salvação, se a salvação chegou até você, não foi porque você quis, ou porque você aceitou a Cristo, porque a sua condição sem Cristo é de morte. Então, quando Deus olha para a humanidade, como diz Salmo 14, ele não vê nenhuma pessoa que faça o bem, não vê nenhum justo. Então, como diz o próprio Jesus Cristo, né, é Deus quem nos escolhe e não nós que escolhemos a Deus. O próprio Jesus fala para os discípulos, não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então nós vemos uma humanidade morta em pecado e delito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Nós vemos Deus tomando a iniciativa de escolher, porém ele escolheu pessoas mortas para salvar. Quando Deus escolheu as pessoas para serem salvas, as pessoas ainda estavam mortas. Agora, como que Deus fez para que você e eu saíssemos da morte para a vida? O que Deus fez para que passássemos de uma condenação que era certeza, era a consequência do pecado, né? Uma condenação eterna, uma eternidade longe de Deus? Como é que Deus fez para mudar a nossa condição? Efésios vai dizer que Ele nos deu vida. Ele quem? Jesus. E Romanos 5, versículo 8, vai dizer assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, como afirmou o apóstolo Paulo. Então foi a morte de Cristo que nos proporcionou vida. Foi a morte de Cristo que fez com que homens mortos ressuscitassem. Homens mortos pelo pecado deixassem a morte e vivessem. Foi a morte de Cristo que nos tirou da sepultura, daquela sepultura eterna a qual estávamos determinados. Estávamos mortos, agora pela morte de Cristo passamos da morte para a vida. Deus nos escolheu e agora nós vemos a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vindo morrer para que aqueles a quem Deus escolheu saísse da morte para a vida. Então, resumindo, toda a humanidade estava morta em delitos e pecados, Deus nos escolheu e Cristo veio morrer por aqueles a quem Deus escolheu. E assim que Cristo morre,
o seu sangue, ele é totalmente eficaz para nos retirar do mundo dos mortos, para nos dar vida, e como o próprio Jesus Cristo disse, ele nos deu vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a sua vida e saiba que você não fez nada para ser salvo. O próprio Deus te escolheu e o próprio Deus morreu por você. Deus encarnado, Deus homem, morreu por você, para que você não sofresse a condenação eterna. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.